agora para falar sobre pecuária de corte, para falar de carne bovina, arroba e aquilo que o pecuarista precisa saber para entender melhor o mercado. Para falar a respeito dessas questões, nós vamos conversar com Leandro Bovo, ele que é da Radar Investimentos e participa ao vivo conosco pela internet. Bovo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E, Bovo, nós estamos vendo, inclusive, uma campanha de pecuaristas encabeçada pelo GPB, o Grupo Pecuária Brasil, para que os pecuaristas não vendam em São Paulo os seus animais por um valor abaixo de R$200 arroba. Uma questão que tem pesado, que não é apenas os dias garantidos de trabalho nas escalas da indústria frigorífica, mas também uma quantidade, um volume de carne em câmeras frigoríficas do país que está mais alto. Como é que esse cenário tem influenciado os negócios e principalmente esse valor da arroba do boi gordo? Bovo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar aqui com vocês. Na realidade, essa tentativa de segurar as vendas a R$200 é uma tentativa válida, mas eu não sei se ela tem muito efeito, porque quem está vendendo a 200 não está vendendo porque quer, né? Ninguém quer vender seu boi a R$200, que é um cenário de prejuízo sobre qualquer hipótese que você olhe. O produtor está perdendo dinheiro vendendo boi a 200. Então é muito mais uma questão da necessidade de venda, né? A gente sabe que agora começa a chover, né? As chuvas esse ano estão até antecipando, o confinamento com chuva sempre é um problema, não são todos os produtores que têm condições de segurar os animais, até por a questão de caixa também, fluxo de caixa da atividade, enfim. Então, por mais que a tentativa dessa campanha, né, de não vender abaixo de R$200 seja válida e tenha fundamento e realmente é muito positivo que se faça isso, na prática, às vezes o produtor não consegue segurar mais, né? Muitos que estão entregando agora a 200 é porque já seguraram, já vem segurando desde lá de trás, quando o mercado começou a cair. A gente sabe que muitos produtores relutam em vender em preços mais baixos, né? E acaba segurando, até uma hora que não consegue mais ter que entregar, né? Então, acho que a gente está vendo essa desova concentrada agora em setembro, né? Final de agosto, começo de setembro, muito por conta disso, né? A boa notícia é que parece que a gente está no fundo do poço mesmo, esses 200 em São Paulo. Abaixo disso, seja por um motivo ou por outro, o fluxo de negócios diminuiu bastante e a indústria não está conseguindo fluxo de oferta grande abaixo de 200 em São Paulo. Muito bem, Bovo. Uma outra questão que a gente tem observado em relação aos produtores, aos pecuaristas e mesmo à indústria, ela fica em relação a algumas alterações que nós temos visto, né? Alguns pecuaristas, inclusive, que estão com recursos, têm aproveitado até alguns cenários para fazer aquisição de animais magros, animais mais jovens para engorda, pensando até num momento melhor no futuro, mas o que nós temos visto é um cenário de bastante decepção e o pecuarista desmotivado, por exemplo, a confinar ou colocar seus animais em confinamento. Essa decisão já meio que está expressa pela pecuária brasileira, como é que isso pode influenciar a oferta durante o auge de entre-safra? Nesse cenário de preços, vamos dizer, aí ao redor de 200 em São Paulo, eu não tenho dúvida em dizer que não existe nenhuma operação de engorda rentável em São Paulo. Se você pegar preço de boi magro, preço da comida, mesmo considerando que o produtor não tinha estoque nenhum antigo, que comprou agora 100% da comida rentável. Então a gente imagina que uma vez passado esse excesso de oferta que já está no coxo, que vai ter que vir para o mercado, que vai ser agora setembro, outubro, para novembro e dezembro, a gente vai ter menos disponibilidade de animais confinados e aí se acaba uma dependência maior de animais a pasto e a necessidade de venda do animal a pasto é muito diferente do animal do coxo, né? Então a gente imagina que o mercado tende a migrar para um preço perto do equilíbrio, que com certeza não é esses R$200 que a gente está hoje, né? Alguma coisa acima disso. Se você imaginar que a gente está hoje ao redor de $40 por arroba,
A gente está muito barato também em dólares, muito barato frente ao custo de produção. Então, esse nível de preço atual é só por uma questão da necessidade iminente do pecuarista vender os animais que estão no coxo, não tem mais como segurar, e aí acaba tendo esses preços. E para frente a gente acha que vai melhorar, assim. Outubro, talvez outubro, novembro, principalmente novembro, dezembro, a gente já vai ter uma condição de preços melhor do que a que a gente tem hoje, eu acredito. Bovo, e aí dentro desse cenário, eu até citei na primeira pergunta que eu fiz, a respeito da movimentação de pecuaristas para evitarem a comercialização com arroba no estado de São Paulo na referência abaixo de R$ 200 por arroba. Também temos uma outra preocupação que tem sido expressada pela produção rural brasileira, que é em torno da concentração da indústria frigorífica nacional. Nós tivemos recentemente uma mudança, podemos dizer, mais forte do que aquelas que a gente vê de aquisições, de fusões que acontecem regularmente na indústria, mas essa trouxe uma venda de plantas do Marfrig para o Minerva e isso gerou uma preocupação maior para o pecuarista. Como que você acredita que esse fator no setor industrial pode impactar a pecuária brasileira no curto, médio e longo prazo? No curto prazo, acho que o impacto é pequeno, porque o negócio ainda, apesar de ter sido fechado, ainda depende da aprovação das entidades do CAD, né, das entidades que controlam a concentração de mercado. Então, a princípio, no curto prazo, as operações seguem separadas, o Marfrig com as plantas dele, o Minerva com as plantas dele, tudo normal. No médio e longo prazo, sem dúvida, quanto menos comprador, é pior para o pecuarista, né? Então, antes você tinha 3 grandes compradores, agora você só vai ter 2. Isso não tem como ser positivo para o produtor. É maior pressão, é o maior poder de fogo na mão dos compradores contra o produtor que tem poucas armas para lutar contra isso. Obviamente que esse poder de fogo varia de região para região, né? Então, se você pegar São Paulo, por exemplo, São Paulo tende a não ter muita mudança, porque as plantas do Marfrig de São Paulo vão continuar, provavelmente vão até expandir o abate, né? Então, o jogo de força em São Paulo continua equilibrado. São Paulo tem uma vantagem de ter um parque frigorífico bastante grande. Agora, em outras regiões, sem dúvida, isso vai gerar uma maior um poder de força, né? Uma maior concentração de poder na mão do comprador, o que, obviamente, não tem como ser bom para o pecuarista. Muito bem, Bovo, e é uma informação dura, mas que o produtor rural precisa ouvi-la. Bovo, se nós considerarmos aqui as perdas que nós tivemos desde o começo do ano, nós vamos ter valores, né, em porcentagem maiores na perda do valor da arroba do boi gordo, né? Se olhar os dados do CPEA, por exemplo, vai ficar ali em 30%, 31%. Há perdas também relevantes no valor da tonelada da carne bovina exportada, deve ter perdido ali 1/5 do valor desde de janeiro para cá. Há valores mais baixos também no varejo brasileiro, mas são números bem menores, chega a 10% na média, e tem estado que nem chega a isso. Onde que está ficando essa margem entre a perda lá do pecuarista, também da tonelada exportada, até chegar ao consumidor, que o consumidor final brasileiro, ele acaba não tendo esse benefício do que está acontecendo na cadeia produtiva, que está vivendo preços bem mais baixos? Se você valores, o valor da arroba, o valor da carcaça com osso, que é o que o frigorífico vende muitas vezes para o varejo, e o valor da carne no varejo, o que menos caiu foi a carne no varejo. Então, fica meio claro que o varejo está recompondo o nível de margem que ele tinha desde lá de trás, né? Talvez quando o mercado subiu bastante em 2020, 2021 e 2022, começo de 2022, né? Essa alta talvez não tenha sido repassada integralmente ao varejo, justamente para preservar o consumo, né? E agora a queda também não está sendo repassada. Então, é fato que essa queda da arroba, quem está se beneficiando mais dela, quem está tirando mais valor dessa queda da arroba, tem sido os varejistas que conseguiram segurar o nível de preços, mesmo comprando a matéria-prima, né, a carcaça com osso,
num nível bem mais baixo de preço, né? Então, o varejo teria sido quem mais se beneficiou com isso, sim.